Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 10º capítulo. Já passamos da metade do nosso livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nós vamos relembrar o que aconteceu no nosso último capítulo? Então foi o seguinte, foi o capítulo Na Casa da Feiticeira. Contou o que aconteceu com Edmundo, depois que ele saiu lá da Casa dos Castores. Então, ele sofreu um bocado, né? Porque ele esqueceu o casaco. Então ele teve que andar na neve, afundando os joelhos na neve, ficando tudo molhado, tendo que se arrastar no meio dos galhos, dos arbustos, ficou tropicando nas pedras, teve que atravessar até um rio, coitado. E se ele não ficasse imaginando um monte de coisa na cabeça dele, ele com certeza teria voltado lá na casinha dos castores. Ele estava com raiva, né, do Pedro, porque o Pedro chamou ele de cavalo. E daí, no final do capítulo, ele finalmente chegou lá na casa da feiticeira. Quando ele chegou lá, tinha um leão na porta. E ele ficou muito assustado, que ele não conseguia nem se mexer do lugar. Ficou lá tremendo. Até que ele percebeu que o leão não se mexia nunca. Aí ele viu que tinha outra coisa na frente do leão, um anão. Aí ele achou que o anão ia ser atacado pelo leão, né? Só que daí ele lembrou que o castor tinha contado que a feiticeira transformava as pessoas e as coisas em estátuas. Aí ele percebeu que estava cheio de neve em cima do leão, um animal não deixaria aquilo, né? E daí ele percebeu que eram estátuas. Aí, como ele é meio besta, né? Ele foi lá e desenhou um óculos, um bigodão e um monte de coisa assim na cara do leão só para tirar sarro do leão. Só que mesmo com os desenhos que ele fez, o animal era tão, assim, terrível que ele não continuou a brincadeira por muito tempo, né? Ele ficou meio assustado. Aí ele viu que tinha uma porta lá que tinha uma luz. Ele falou, eu tenho que entrar dentro do castelo, né? Aí ele foi passando no meio do jardim cheio de estátuas. Um monte de coisas. Tinha até um gigante, né? Daí lá na porta que tava saindo a luz tinha um lobo. Ele falou, não, é só uma estátua, é só uma estátua. Foi passar por cima, pá! Tinha um lobo de verdade lá. Falou o nome do lobo, né? O Malgrim. O Malgrim era chefe da polícia. E se vocês não se lembram, foi ele que assinou a carta que falava que o Sr. Túbinus tinha sido preso. Falava, né? Por ordem da rainha, o Sr. Túbinus foi preso e não sei o que, por estar confraternizando com humanos. Assinado o chefe lobo, o Sr. Malgrim e não sei o que, né? Então, é a mesma pessoa que prendeu o Sr. Túbinus. Aí ele chegou lá e foi falar com a rainha. A rainha não se interessou muito por ele, não. Ela queria saber onde que estavam os irmãos dele e o que mais de informação tinha. Aí o Edmundo contou sobre Aslan e sobre a mesa de pedra. E ela imediatamente, sem nem olhar para Edmundo direito, já falou pro anão, vai buscar meu trenó que a gente vai lá. Então esse é o capítulo de hoje. O encantamento começa a quebrar-se. É o nome do capítulo. Logo que o Sr. Castor declarou que não havia tempo a perder, começaram todos a enfiar os casacos, menos a Sra. Castor, que se pôs a apanhar sacos e a colocá-los em cima da mesa. Sr. Castor, passe-me aquele presunto, disse ela. Aqui também está um pacote de chá, açúcar, fósforos. Um de vocês apanhe 2 ou 3 pães na arca naquele cesto. O que a senhora está fazendo? Perguntou a Susana. Arranjando merenda para todos, minha filha. É bom levar alguma coisinha para comer, não é? Mas é que não temos tempo, protestou Susana, abotoando o casaco até em cima. Ela pode aparecer a qualquer minuto. É o que eu digo, falou o Sr. Castor. Não sejam bobos. Ela demora uns bons 15 minutos até chegar aqui. Mas precisamos ganhar tempo para ver se chegamos à mesa de pedra antes dela, disse Pedro. É isso, insistiu Susana. Quando viu que não estávamos aqui, sairá atrás do nosso rastro como um foguete. Isso vai, concordou a Sra. Castor. Ela vai de trenó e nós vamos a pé. Nunca chegaremos antes. Está tudo perdido então? Perguntou Susana. Deixe de aflições, minha filha, e vá buscar naquela gaveta meia dúzia de lenços. Claro que não está tudo perdido. Não chegaremos antes dela, mas poderemos escolher um caminho diferente daquele que ela pensa. Assim, talvez a gente escape.
muito bem, disse o marido. Mas a esta hora já devíamos estar a caminho. Ai, vida minha, não comece o senhor também a me atrapalhar, vamos. Assim não, assim não. Aqui estão 4 saquinhos, o menorzinho para a menorzinha. Para você, minha querida, acrescentou-se, voltando para Lúcia. Pelo amor de Deus, vamos, disse Lúcia. Estou quase pronta, disse a senhora Castor. Ela permitiu que o marido a ajudasse a calçar as botas de andar na neve. A máquina de costura deve ser um pouco pesada para levar, não é? Perguntou ela. Pesada, disse o marido, pesadíssima. Ou será que a senhora acha que vai ter tempo de costurar pelo caminho? A ideia de que aquela bruxa é capaz de mexer nela e quebrar ou até roubar, disse a senhora Castor. Por favor, vamos logo, disseram os 3 em coro. E saíram finalmente. O senhor Castor fechou a porta à chave. Isso vai atrasá-los um pouco, explicou ele. E começaram a andar, cada um com seu fanel de coisas. A neve cessou e a lua apareceu. Iam em fila indiana. Primeiro o senhor Castor, depois Lúcia, Pedro, Susana e por fim a senhora Castor. Atravessando o dique, seguiram ao longo do lago por uma vereda estreita que alongava entre as árvores. As encostas do vale alteavam-se sobre as cabeças dos viajantes banhados de luar. É melhor ir aqui por baixo, propôs o senhor Castor, pois não há trenó que desça aqui. Ela terá de ir por cima. Teria sido muito agradável estar sentado numa boa poltrona, apreciando a paisagem pela janela. Mesmo assim, Lúcia não deixou de se divertir a princípio. Mas pouco a pouco, com os sacos pesando-lhe nas costas, cada vez mais, ela imaginava se teria forças para chegar até o fim. Não reparou na superfície gelada do rio, nas quedas de água transformadas em cascatas de gelo, nos montões de neve branca que se acumulavam no alto das árvores, na grande lua resplandecente e no céu crivado de estrelas. Só conseguia olhar para as perninhas curtas do senhor Castor, top, 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 como se aquela caminhada pela neve não fosse terminar nunca. Lúcia estava tão cansada que quase dormiu andando. De repente percebeu que o senhor Castor virava para a direita, afastando-se da margem do rio, levando-os por uma encosta íngreme, onde o mato era mais espesso, mais grosso, Despertou completamente quando o senhor Castor desapareceu num buraco que os arbustos ocultavam. Quando deu pelo que estava acontecendo, só pôde ver a pontinha da cauda desaparecendo pelo buraco. Ela abaixou-se e começou a rastejar atrás do castor. Ouviu às costas o ruído de quem se arrasta ofegante. Daí a pouco estavam os 5 dentro de uma caverna. Por que isso? Perguntou Pedro, numa voz que na escuridão soou cansada e pálida. É um velho esconderijo dos castores para situações de grande perigo, explicou o senhor Castor. É um segredo nosso. Não é muito confortável, mas aqui poderemos dormir um pouco. Se vocês não estivessem com tanta pressa, tinha trazido umas almofadas, disse a senhora Castor em tom de censura. Mas para Lúcia, a caverna não era tão agradável quanto a do senhor Túmenos, é verdade. Era um simples buraco, mas pelo menos estava seca. No pequeno espaço, eles pareciam um monte de roupas, mas se sentiram bem aconchegados. Se pelo menos o chão fosse um pouquinho mais liso. Foi aí que a senhora Castor passou a todos no escuro um frasco, onde beberam qualquer coisa que fazia tossir e engasgar. Mas, uma vez bebida, a coisa dava um calor delicioso e adormeceram instantaneamente. Lúcia teve a impressão de que tinha passado uns poucos minutos. Na realidade, foram horas. Acordou com frio, com o corpo doído, sonhando com um banho quente. Depois sentiu uns compridos bigodes que lhe faziam cócegas no rosto e viu que a luz fria da manhã já entrava pela boca da caverna. Mas estava totalmente acordada, e também os outros. Todos estavam sentados boquiabertos e de olhos arregalados, dando toda a atenção a um som. Aquele mesmo som que estavam imaginando, e que quase chegaram a escutar durante o passeio da noite anterior. Era o tilintar de muitas sinetas. O senhor Castor saiu do esconderijo rápido como uma flecha. Você pode achar, como Lúcia achou, que foi uma bobagem da parte dele. Mas, pelo contrário, foi uma coisa muito ajuizada.
Ele sabia que podia rastejar entre as moitas sem ser visto, até o alto da montanha. Queria saber, antes de tudo, que rumo tomava o trenó da feiticeira. Os outros ficaram à espera, imaginando o que poderia ter acontecido. Esperaram 5 minutos, até que ouviram algo que os fez estremecer de pavor. Eram vozes. Só pode ter sido apanhado, pensou Lúcia. Foi um grande espanto geral quando ouviram a voz do Sr. Castor do lado de fora da caverna. Não há perigo, disse ele. Pode vir, Sra. Castor. Venham todos, filhos de Adão. Tudo bem, não é dela, o trenó. A gramática estava errada, mas é assim que os castores falam quando estão excitados, isto é, em Nárnia, porque no nosso mundo não abrem um bico geralmente. A senhora Castor e as crianças correram para fora piscando por causa da luz, sujas de terra, descabeladas e muito desarrumadas, esfregando os olhos de sono. Venham, repetia o senhor Castor, quase dançando de alegria. Vejam só! Que surpresa para a feiticeira! O poder dela está balançando. Que se passa, senhor Castor? Perguntou Pedro, ofegante, subindo pela encosta íngreme. Não disse a vocês que, por artes dela, sempre inverno e o Natal nunca chega? Não disse? Pois vejam agora. E de fato, lá em cima todos puderam ver. Era um trenó puxado por 2 renas, com sinetas a tilintarem nos arreios. Renas muito maiores do que as da feiticeira, e eram castanhas, não brancas. No trenó estava alguém que todos reconheceram à primeira vista. Era um homem alto, vestido de vermelho, com as bagas de azevinho e um capuz forrado de pele. Uma barba branca, tão comprida que lhe cobria o peito, como uma queda d'água espumante. Todos os reconheceram, porque, embora essas pessoas só existissem em Nárnia, podemos vê-las em gravuras e ouvir ao respeito delas, mesmo em nosso mundo. O mundo que fica do lado de cada porta do guarda-roupa. Mas quando se tem a sorte de ver essa gente em Nárnia é muito diferente. Alguns dos postais coloridos do Papai Noel, que na verdade é São Nicolau, que é um santo católico, né? Que podemos ver em nosso mundo, mostram um velho engraçado e bonachão. Bonachão é uma pessoa assim, gorda, meio esquisita, assim, meio, como é que eu vou falar assim, meio relaxado, sabe? Mas não era assim para as crianças. O São Nicolau era tão grande, tão alegre e tão real, que ficaram paralisadas de espanto. E apesar de todo o contentamento, sentiam também que era um momento solene. Aqui está, afinal, disse ele. Ela me impediu de vir durante muito tempo, mas acabei chegando. Aslan está a caminho. O poder mágico da feiticeira começou a declinar. Lúcia sentiu-se percorrida por aquele calafrio de alegria que só sentimos nas solenidades imponentes e tranquilas. E agora, prosseguiu, vamos aos presentes. Aqui está uma máquina de costura nova, o último modelo para a senhora Castor. Vou deixá-la na casa para você quando passar por lá. Ai, queira desculpar, disse ela, fazendo uma referência, mas a casa está fechada. Fechaduras e chaves não têm a menor importância para mim. Quanto ao seu presente, senhor Castor, quando voltar, vai encontrar o seu dique terminado, consertado em todos os pontos onde vazava água. Além disso, com uma comporta novinha em folha. O senhor Castor ficou tão alegre que sua boca se abriu totalmente. Mas então ele descobriu que não conseguia dizer uma palavra. Pedro, filho de Adão, disse São Nicolau. Presente, falou Pedro. Presentes para você. São ferramentas e não brinquedos. Talvez não esteja longe o dia que precisará usá-las. Com honra. E entregou a Pedro um escudo e uma espada. O escudo era cor de prata, com um leão rubro no centro, um leão vermelho, lustroso como um morango pronto para ser colhido. A espada tinha punho de ouro, bainha, cinto, tudo, e parecia feita sob medida. Pedro recebeu os presentes em grave silêncio, sentindo que se tratava de uma coisa muito séria. Susana, filha de Eva, isto é para você. Ele lhe entregou um arco, uma aljava cheia de setas e uma trompazinha de marfim. Só deve usar o arco em grande risco,
pois não quero que você tome partida ativa na luta. Raras vezes falha o alvo. Quanto à trompa, é só levá-la aos lábios e tocar. Auxílio lhe virá de alguma parte. Então, ele deu um arco e flechas para Susana, né? Mas falou que não é para ela lutar, se não for absolutamente necessário. E a trompa é uma trompa mágica. Se ela soprar em um momento de necessidade, alguém vai vir ajudar ela. Vai brotar uma pessoa. Lúcia, filha de Eva. E ele lhe estendeu uma garrafinha que parecia de vidro. Houve mais tarde quem dissesse que era de diamante. E um punhal muito pequeno. Um punhal é uma faquinha, tipo de... talvez que vocês já tenham visto em filmes, uma faquinha que eles usam para abrir carta ou cortar queijo, assim. É como se fosse um canivete, mas um pouquinho maior. Aí ele continuou. Esta garrafa contém um tônico feito do suco de uma flor de fogo que cresce nas montanhas do sol. Se um amigo estiver ferido, basta algumas gotas para curá-lo. O punhal é para sua defesa, em caso de extrema necessidade. Por que você também não deve entrar na luta? Por que não, meu senhor, disse Lúcia. Acho que bem, não sei, mas eu acho que eu era capaz de não ter medo. O problema não é esse. É que as batalhas são mais feias quando as mulheres tomam parte nelas. E agora, continuou com uma expressão muito menos solene. Agora, aqui está para vocês todos. E São Nicolau apresentou-lhes, deve ter tirado do grande saco, mas a verdade é que ninguém não deu conta disso, uma enorme bandeja, com 5 taças de chá, com seus respectivos pires, um açucareiro, uma tigelinha de creme de leite, uma grande chaleira ainda a chiar, e um grito em seguida, e ele gritou em seguida, Feliz Natal! Viva o verdadeiro rei! E estalou o chicote e desapareceu. Ele, as renas, o trenó, tudo. Antes que os outros se dessem conta do que tinha acontecido, ele foi embora. Pedro mostrava a espada desembainhada ao Sr. Castor, quando ouviu a voz da Sra. Castor. Vamos deixar de conversa que o chá esfria. Os homens, vocês sabem, são um caso sério. Vamos, ajudem-me a levar a bandeja lá para baixo e vamos ao chá. Ainda bem que não me esqueci de trazer a faca de pão. Desceram a encosta íngreme de volta à caverna, onde o Sr. Castor, em meio ao contentamento geral, cortou o pão e o presunto para fazer sanduíches. A festa estava ainda bem animada quando o Sr. Castor anunciou. Está na hora, pessoal. Vamos em frente. Olha que legal, eles ganharam presentes. Esses presentes, na verdade, são coisas que as crianças vão ter que fazer a partir de agora. O Pedro ganhou uma espada e um escudo. Então, o dever dele vai ser lutar, né, como um homem. E um detalhe, ali o Papai Noel, né, mas na verdade é São Nicolau, ele falou que as mulheres não participam das lutas, porque quando elas participam, elas ficam mais feias, né? Isso é uma coisa, assim, bem de verdade, né? Porque é muito triste quando... Normalmente as mulheres lutam, né? Quando não tem mais homens para lutar, né? Então isso significa que foram destruídas famílias, né? Por isso que o São Nicolau pegou e deixou isso bem claro para as crianças, que as meninas têm que ajudar os meninos, não entrar na luta. Não é trabalho das meninas lutarem, né? Nosso próximo capítulo vai ser a aproximação de Aslan, tá bom? Então eu aguardo vocês para o nosso próximo capítulo. Beijo para vocês e até lá!